Oi gente, eu sou a Gi, bem-vindo ao meu canal, no nosso papo reto de hoje, na nossa conversa de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre todos os presentes que nós ganhamos gratuitamente de Deus, que Ele nos dá todos os dias, não somente para nós, mas para aquelas pessoas, né, do nosso convívio, aquelas pessoas que são realmente importantes, não que as outras não fossem, mas para aquelas pessoas que a gente ama, para aquelas pessoas que a gente considera as pessoas mais importantes das nossas vidas e que Deus nos dá tantas coisas todos os dias e que a gente acaba não valorizando. Tem aquele ditado, né, aquela frase que diz assim: a grama do vizinho é sempre mais verde. Então daí a gente vai lá e complementa dizendo assim, até a gente descobrir que aquela grama é de plástico. Vamos ler aqui 1 Samuel que diz: havia em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim chamado Eucana. Tinha ele duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como os filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava a sua porção dupla, porque o amava, embora o Senhor tivesse tornado-a estéril. Veja bem, aqui, tanto Ana quanto Fenena, uma tinha o que a outra queria ter, e a outra tinha aquilo que a outra... não, uma queria ter aquilo que a outra tinha, né? Por quê? Uma tinha filhos, e a outra recebia, fala assim, porções duplas de amor, né, do Eucana, do marido. Tem pessoas, já viu pessoas que, por exemplo, assim, e hoje em rede social a gente vê muito sobre isso, né? A pessoa diz assim, ó: eu queria tanto ter aquele cabelo. Eu queria tanto ser como aquela pessoa. Eu queria tanto ter aquela casa. Eu queria tanto ter aquele carro. Eu queria tanto ter aquele trabalho. Nossa, porque aquela pessoa é super feliz, porque ela tem tudo na vida dela. Olha, ela tem dinheiro, ela tem uma casa boa, ela tem um marido bom, ela tem uma família. Gente, a gente nunca para olhar, né? Por isso que a gente fala, a gente olha só a grama do vizinho. E a gente busca, a gente idealiza muito a felicidade, a gente deixa a nossa vida para trás, coisas que a gente tem, e fica olhando para a vida do próximo. Hoje em rede social eu falo que se tornou uma coisa tão perigosa, tão boa para a gente trabalhar, né? Mas se a gente souber aproveitar da maneira certa, da maneira correta, meu Deus, as redes sociais, as plataformas digitais hoje em dia, uma maravilha. Só que está se tornando hoje uma máquina de raiva, de ódio, das pessoas colocarem ali a sua raiva, a sua insatisfação da sua vida e colocando a sua raiva em cima de outras pessoas, ou postando coisas que ela possivelmente na mente dela seria felicidade, mas que não é. Eu falo que a nossa felicidade ela é tão simples da gente aprender, né? Por que eu falo que ela é tão simples? Porque a gente tem que aprender a observar tudo que Deus nos dá todos os dias. Por exemplo, gente, você pode andar, você pode pegar, você pode enxergar, você pode falar, você tem o que comer, você tem seus filhos perfeitos. Não que eu estou dizendo, há um exemplo, eu tenho um amigo meu muito, muito querido, que sofreu um acidente há muitos anos, e hoje ele não, né, ficou numa cadeira de rodas. E eu falo assim, cara, eu queria que as pessoas que hoje reclamam da vida, que tem tudo aquilo que ela tem na vida delas, e fizesse assim, amasse a vida como você ama, que fosse esse exemplo como você é para as outras pessoas, como pessoa, como pai, como profissional, como amigo, como mentor que você está se tornando aí a cada dia, começando suas palestras, sabendo que você vai crescer, levando todo esse amor de Deus que você conheceu, levando para as pessoas. Então veja bem, hoje as pessoas deveriam
E nós também, eu digo por mim, às vezes a gente tá, amanhece um dia que você não tá muito bom, você começa a reclamar, mas eu me policiei muito com isso, e eu falo que é tão bom que quando você fala assim, peraí, do que eu tô reclamando? Às vezes a gente não tem problema, nós não temos problema, a gente inventa. Parece que o ser humano, ele é um bichinho tão danado, que se ele não tem problema, parece que ele não consegue viver assim, ele tem que arrumar um, não é? Já pare pra perceber, que às vezes você fala assim, nossa, parece que minha vida tá tão tranquila, nossa. Aí você começa a arrumar coisa, pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, não é? Por exemplo, aqui, uma tinha filhos, e ali fala, né, na história, que ela ficava cutucando a outra. Mas a outra, como não né, fala ali que Deus fez ela estéril, ela chegou, né, mas ela tinha aquela, o Eucana, o marido dela, sabendo daquilo, tratava ela não melhor que a outra, mas por ela, vendo-a, né, por uma mulher não poder ter um filho, mas ele dava para ela uma atenção maior, fala uma dose dupla de amor. Ele dava uma atenção maior para ela. E a outra tinha ciúmes. Então, quer dizer, eu tenho uma amiga, ela é professora e ela dá aula para numa escola. Quer dizer, em todas as escolas que ela vai, ela é uma professora para crianças especiais, por exemplo. A turminha dela tem classe com 6, 8 alunos. E um dia ela me disse assim, nossa, eu tenho uma aluna lá, ela tem 12 anos e ela convulsiona. Cada 3, 4 minutos ela tem uma convulsão. Eu falei, nossa, mas como que você faz para dar aula para essa menina? Ela falou, olha, eu tenho que ficar, eu tô dando aula para né, tô falando com eles, mas toda hora eu tenho que ficar socorrendo. Eu falei, nossa, né? E daí quando ela, isso foi antes da pandemia. Aí nós fizemos um churrasco no aniversário dela, cantou parabéns, tudo. Aí lá no final ela tava falando, ela falou assim, poxa, eu já fiz 43 anos, eu já sei que eu não vou casar, já sei que eu não vou ter filho. Eu falei assim, mas veja bem, pare para pensar. Nem todo mundo pode ter tudo. Um tem uma coisa, um é importante numa coisa. Eu falei, imagine assim, por exemplo, se você vai entrar num carro, fulana, dentro daquele carro, qual é a pessoa mais importante dentro daquele carro? Ela falou, sei. Sim, ela falou, não consegui entender. Eu falei assim, o motorista. Porque o motorista, ele está guiando o carro, ele tá sendo responsável por ele, pelo carro, pela vida dele, pela vida das pessoas que estão junto com ele. Você lá na sua sala, você imaginou a alegria, a satisfação dessas mães, sabendo que pode levar os filhos com deficiências, com situações... Gente, ela foi contando assim, você fala, meu Deus do céu. 6, ela fala só 6, só 8. Mas a hora que ela contava a história de todos lá, você falava assim, falei, poxa, você parou para pensar que você foi escolhida por Deus para você estar ali? Para saber que uma mãe deixa o seu filho ali, com uma professora que vai cuidar, que vai ensinar, responsável pelo aprendizado daquele filho, independente do tamanho da limitação dele ou não. Aí ela olhou assim, parou para pensar, ela falou... Aí ela falou, mas ela falou, realmente eu amo os meus alunos. Ela falou assim, eu sinto que eu nasci para isso. Eu falei assim, então. E às vezes tem pessoa que vai lá e diz assim, nossa, eu queria tanto ser uma professora como fulana de tal, e aquela pessoa tem 2, 3 filhos. E às vezes a pessoa tem um filho, 2 filhos e fala, poxa, não para, fica fazendo bagunça, fica fazendo folia, porque não para quieto, porque atormenta a minha vida. Ela tem um filho que corre, ela tem um filho que se alimenta sozinho, ela tem um filho que bebe uma água sozinho, não é? Você fala assim, nossa, minha vida tá difícil, porque eu tenho um tal problema, isso, aqui. Não é, às vezes você vai chegar e vai dizer assim, Gislaine, deixa eu ver quanto tempo aqui. Você tá dizendo que eu tenho que olhar o outro com um problema maior que o meu para chegar e dizer que, para eu me sentir bem? Eu falei, não. Eu vou dizer para você assim, não, mas valorize aquilo que você tem, sabe? Quando a gente para olhar tudo que Deus nos dá gratuitamente, aprendi isso no dia que minha mãe falou para mim, valorize aquilo que o dinheiro não compra. É bom ter dinheiro? Claro que é, mas eu estou dizendo que assim, valorize aquilo que o dinheiro não compra.
a sua saúde, a sua visão, a sua fala, a saúde dos seus filhos, a casa que você tem para morar, a sua geladeira com alimento, o seu teto, a água quentinha de chuveiro, entende? Então são tantas coisas que nós deveríamos parar para agradecer, não é? Então assim, fica uma lição para a gente valorizar tudo aquilo que Deus nos dá. E às vezes eu falo assim, Deus às vezes acaba se entristecendo com a gente para dizer assim, poxa, eu faço isso, eu dei tudo isso. E essa pessoa está valorizando aquilo que ela não tem. Porque às vezes o ser humano é assim, já parou para pensar? Às vezes você quer ter, você tem tudo. Você fala assim, nossa, eu já preciso, o que eu tenho hoje, eu estou vivendo muito bem. Eu com a minha família. Só que às vezes você está pensando que a sua felicidade vai ser maior quando você tiver aquilo. E às vezes naquele dia pode acontecer algo que você fala assim, nossa, não era, porque no dia que eu consegui tal coisa, eu perdi uma pessoa, eu caí, sofri um acidente, então aquilo não me trouxe felicidade. Então a nossa felicidade, a gente tem, a gente tem que determinar ela baseado naquilo que a gente tem todos os dias, tá bom? Se você gostou desse vídeo, depois a gente continua esse assunto, né? Senão vou me estender muito aqui, já deu quase 12 minutos. A gente continua esse assunto. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Depois a gente segue esse assunto, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!